Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Eu sou a Natália Pinheiro, coordenadora aqui da Bonsucro do Brasil. Vou estar realizando esse webinar com vocês. Eu vou aguardar só alguns minutinhos para todos os participantes conseguirem entrar. Em breve a gente já começa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar o nosso webinar. Gostaria de agradecer aí a participação de vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália Pinheiro, coordenadora aqui do Brasil, trabalho junto com a Lívia e vou estar realizando esse webinar com vocês no dia de hoje. Eu vou passar aqui algumas regrinhas de como que será a nossa agenda do dia de hoje. Então, o nosso webinar, essa sessão, ela será gravada. Essa gravação ela será disponibilizada no site da Bonsucro. Para quem não conseguir assistir, ela estará disponível e até para quem quiser compartilhar, né, com o time que não conseguiu estar presente também, conseguirá fazer esse compartilhamento. Nós teremos uma sessão para perguntas e respostas, então estará disponível para vocês a ferramenta de perguntas e respostas Q&A. Vocês podem, ao longo da sessão, clicar nessa ferramenta e realizar as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, que ao final do webinar, então, a gente reservou um tempinho aí para estar respondendo essas perguntas ao vivo. E lembrando que essa sessão, então, ela será toda em português com vocês. Então, seguindo aqui para a nossa agenda, hoje nós vamos, então, dar uma introdução, um breve relato sobre a Bonsucro. Acredito que a grande maioria dos participantes aqui sejam membros Bonsucro, mas para quem ainda não é membro, só alguns números e o que é a Bonsucro. Vamos entrar também aí nos objetivos das regras e declaração e rotulagem Bonsucro, falar um pouquinho sobre os nossos documentos, entender aonde encontrar as informações, como utilizar as declarações, os logos, quem utiliza, aonde pode ser utilizado. Então, teremos aí uma sessão só de logos, né, todos os nossos logos disponíveis e como usar essas declarações. E, ao final, então, a nossa sessão aí de perguntas e respostas. Então, lembrando que eu super encorajo vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, a fazer a utilização da ferramenta Q&A para essas perguntas e respostas ao final da sessão. Então, dando início à nossa apresentação, o que é a Bonsucro, né, pessoal? A grande maioria aqui já está bem, né, no nosso meio, interagindo bastante com a gente,
Mas relembrando, a Bonsucro, então, ela é uma plataforma global, líder aí voltada para a produção sustentável da cana-de-açúcar, que traz aí padrões de certificação que são reconhecidos globalmente para a cana-de-açúcar dentro da cadeia de produção como um todo. O objetivo da Bonsucro é acelerar a produção sustentável e o uso da cana-de-açúcar sustentável globalmente. Quando a gente fala de cadeia de cana, de fornecimento de cadeia de cana-de-açúcar, a gente está falando do pequeno produtor rural, dos produtores rurais, fornecedores de cana, usinas, né, produtoras de cana-de-açúcar que fabricam açúcar, etanol e outros produtos oriundos da cana-de-açúcar, as empresas intermediárias, que são aí as empresas que compram, remanufaturam ou que revendem esses produtos, os traders, e os compradores finais, né, os clientes finais, aí os grandes compradores de produtos certificados Bonsucro. Hoje nós estamos presentes no mundo inteiro, onde nós temos mais de 290 membros localizados aí em mais de 50 países, e o Brasil tem uma fatia bem relevante em relação aos nossos membros e às nossas usinas certificadas. Então, hoje nós temos aí 70 membros no Brasil e estamos aí com mais de 77 usinas certificadas e outros também, né, certificadas em cadeia de custódia, produtores rurais, presentes no Brasil. Então, o Brasil ele tem uma fatia aí bem relevante dentro da Bonsucro. E entrando mais no nosso tema de hoje, então, né, vamos abranger aí todas as regras e declarações que podem ser feitas utilizando a rotulagem Bonsucro e o objetivo nosso com essas regras e esses documentos. Então, hoje o Bonsucro, ele tem um documento, que é esse daqui que está do lado direito do visor de vocês, que traz especificamente todas as regras de declarações e rotulagens Bonsucro. Ela passou por uma revisão em outubro de 2019, então nós estamos ainda na versão 7.1 desse documento, e a gente traz com este documento algumas garantias, né, para declaração e uso da marca Bonsucro, dos logos Bonsucros, que visam aí, né, trazer limites claros nesses usos, definir quem pode utilizar, aonde deve ser utilizado, se necessita ou não, né, de uma prévia aprovação por parte do nosso time, ser um atrativo. A ideia do uso de logo e declarações Bonsucro também é trazer valor, criar valor junto às nossas partes interessadas, junto aos clientes, aos usuários finais, né, que utilizam aí, conhecem o Bonsucro, e garantir também a credibilidade, né, que seja um uso verdadeiro, consistente, eficiente, tanto um uso interno, né, nas comunicações não públicas, comunicações que vocês fazem internamente, em qualquer material que vocês utilizam, ou comunicações voltadas ao consumidor e aos business to business, tá? Então, só para a gente dar uma pausa aqui rapidinho, eu vou entrar na página Bonsucro, onde vocês conseguem encontrar este documento, que é as nossas regras oficiais de uso de logotipo e declarações, e também conseguem acessar todos os outros materiais, os outros documentos relacionados às aprovações e declarações Bonsucro. Então, aqui eu estou dentro já da página específica, mas para quem entra na página Bonsucro, é só vir aqui nessa abinha de Assurance, e lá o último deles é relacionado aí às declarações Bonsucro e às regras. Então, é possível selecionar o idioma que você quer visualizar essa página para entender um pouquinho sobre as definições que a gente traz. Para quem tem qualquer dúvida sobre regras de rotulagem e declarações,
pode, lógico, entrar em contato comigo, entrar em contato com o nosso time aqui do Brasil, mas a gente também tem um site específico, desculpa, um e-mail específico para que vocês enviem as suas dúvidas sobre as regras de rotulagem. E aqui, ao final da página, a gente tem todos os documentos, então, atrelados às nossas regras, às nossas definições de uso, que depois eu vou passar com vocês aí ao longo da nossa apresentação. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Então, esse é o link. Acho que todos vocês conhecem a nossa página, então já sabem aonde acessar as informações. E falando dos documentos existentes, né? Hoje nós temos 2 documentos chaves atrelados a esse assunto. Um deles é, então, o documento das regras, e o outro é um procedimento interno. O documento das regras é o que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai passar logo a logo, explicar quais são as regrinhas que precisam ser atendidas para a utilização, os cuidados, as exceções que existem. E o documento interno, a gente não vai entrar muito nele, porque ele traz mais um processo ligado à equipe Bom Sucro, né? Como a Bom Sucro realiza as aprovações, monitora o uso dessas declarações e desses logos e promove, né, aí a melhoria do sistema e lida com as denúncias e reclamações relacionadas ao uso de logos, rotulagens e declaração Bom Sucro. Tá? Então, hoje nós vamos focar principalmente aqui nas nossas regras de rotulagem, que é esse primeiro documento aqui de cima. Então, só algumas informações mais gerais sobre essas regras, e que é importante que todos os membros saibam, conheçam e tenham, né, junto aí a vocês, é que para o uso do logotipo Bom Sucro, qualquer declaração que seja feita, né, os membros, eles precisam estar cientes dessas regras e precisam ter um contrato de licença assinado. Então, é um contrato bem simples que define lá, traz todas as informações de que os membros conhecem o procedimento, como utilizar esse procedimento, né, essas regras existentes. Então, esse documento, esse contrato de licença, ele precisa ser assinado pelo membro Bom Sucro. Então, caso o membro Bom Sucro tenha ali mais de um operador licenciado, mais de uma usina licenciada, uma fazenda licenciado, não é necessário ter um contrato de licença assinado para cada um desses operadores. Então, é necessário ter um único contrato de licença assinado em nome do membro, onde nós, Bom Sucro, também assinaremos esse contrato e vocês também, e deve ser mantido aí, arquivado por vocês, no momento de uma certificação, de uma auditoria, caso o auditor venha a solicitar, né, esse contrato com vocês. E para aquelas declarações relacionadas também aos créditos Bom Sucro, né, todos os membros, então, que fazem aí vendas ou compras de crédito Bom Sucro, nós já temos também uma declaração, né, que é utilizada e que é aprovada pelos termos e condições dentro da plataforma de créditos Bom Sucro. Então, além desse contrato de licença, que precisa ser assinado por todos os membros perante aí os logos e declarações Bom Sucro, para quem faz compra e venda de crédito Bom Sucro, já existe aí essa licença que é concedida pelos nossos termos e condições da plataforma de créditos Bom Sucro. Então, aqui é uma visão geral, tá, pessoal? Do porquê do documento, do porquê que a Bom Sucro criou essas regras e alguns documentos importantes que todos os membros têm que ter ciência. E aí a gente entra mais a fundo em cada uma das declarações, em cada um dos logos existentes, para que os membros aí possam, de alguma forma, estar divulgando e estar sinalizando, seja internamente ou seja externamente, para os seus consumidores finais. Então, cada tipo de logotipo, cada declaração, ela deve ser utilizada levando em consideração o local, a necessidade e o que você está querendo expressar na sua comunicação. Então, quando a gente fala de declaração de membro Bom Sucro, esse daqui é a carinha dele, essa é a logo existente, para que todos os membros, então, utilizem e façam a declaração de que eles são membros Bom Sucro. E
essa marca, né, essa declaração aqui, ela pode ser realizada pelos membros de todas as categorias existentes dentro da Bonsucro e não precisa ter uma certificação. Então, aqui são para os membros que são ou não certificados Bonsucro, tá? Esse é o texto que vai estar dentro da logo, né? Proud Member of Bonsucro. Ele deve ser uma declaração utilizada fora de produto, não pode ser utilizado este documento nas embalagens e no produto específico, tá? Para se utilizar essa logo, então, é necessário, ou essa declaração, né? É necessário ter aquele contrato de licença assinado, não necessita de nenhuma aprovação prévia nossa, do nosso time. Então, caso vocês tenham aí a vontade de utilizar ou estejam utilizando, não precisam de uma aprovação nossa. E caso não tenham essa logo e essa marca em alta resolução, vocês podem nos solicitar, que a gente também envia para vocês poderem estar utilizando. E a gente pede para que todas as logos Bonsucro, quando forem utilizadas, estejam também com o link da Bonsucro, para que as partes interessadas de vocês consigam acessar o nosso site e visualizar de que vocês são membro ou que vocês detêm uma certificação junto à Bonsucro. Então, esse daqui é um dos primeiros logos que a gente tem disponível, uma das primeiras declarações que vocês podem utilizar. E a gente tem um segundo, que é bem parecido com o primeiro, que foi mostrado no slide anterior, porém, ele é aplicado apenas para os operadores que detêm uma certificação Bonsucro. E aqui está, né, a mudança do texto, né? Lá era para Proud Members, aqui é para membros certificados Bonsucro. Então, este tipo de logo, ele se aplica para todos os membros Bonsucro certificados. Então, tanto para aqueles membros que detêm a certificação de padrão de produção, cadeia de custódia, pequenos produtores rurais, podem estar utilizando esse logo. Ele também é um logo, uma declaração que deve ser utilizada apenas fora do produto. Ela precisa daquele contrato de licença assinado e também não necessita de uma aprovação interna do nosso time. Ele também pode ser utilizado por vocês, tanto nas comunicações internas, como nas comunicações aí externas, né, com seus clientes. E a gente também pede, né, que seja aí utilizado o link, o site da Bonsucro, para que eles possam aí encaminhar e serem direcionados aí para a lista das empresas certificadas Bonsucro. Tá? Então, esse é o segundo logo que a gente tem disponível para ser utilizado e algumas regrinhas. E aí, aqui a gente começa a mudar um pouco e começa a interagir um pouco mais com a declaração que são utilizadas sobre produtos físicos ou nos produtos físicos, tá? Aqui eu vou, nesse slide, falar especificamente sobre comunicações sobre produto físico. Essa é uma comunicação, e esse logo redondinho, né? Ele pode ser utilizado nas comunicações business to business, então continua sendo também um logo que pode ser utilizado fora do produto, ele pode ser utilizado, então, fora do produto, quando a gente fala que é uma comunicação business to business, ele pode estar atrelado ali a materiais e meios de divulgação, promoções que vocês... material de promocional do produto. Essa é a grande diferença para aqueles dois logos anteriores, que a gente estava falando mais de membro, de certificado, membro certificado Bonsucro, e aqui a gente já fala mais sobre declarações sobre o produto físico. Então, esse é um logo que pode ser utilizado fora do produto, ele só pode ser utilizado pelos membros que têm uma certificação de cadeia de custódia e balanço de massa, porque é aí que a gente vai ter certeza, né, de que essa divulgação está sendo feita realmente sobre produtos que têm características sustentáveis, né, e que atenderam ali os padrões de certificação Bonsucro. Ele também precisa de um contrato de licença assinado
E quando vocês forem utilizar essa logomarca, essa declaração fora do produto, ele não precisa de uma aprovação Bom Sucro, tá? Quando a gente fala, então, de uma divulgação de um material que vocês estão divulgando business to business, ele não precisa de uma aprovação prévia da Bom Sucro e também precisa ali daquele link específico atrelado ali ao nosso site. Então, essa é a logo sobre produto, acho que é bem importante a gente falar aqui, né? Que nós estamos mostrando ele sobre o produto, porque agora nesse próximo slide a gente vai falar do mesmo tipo de logo, mas no produto. E aí aqui existe algumas atenções específicas, alguns cuidados específicos que a gente precisa tomar. Então, ele também é uma declaração que o membro precisa ser certificado pela cadeia de custódia, balanço de massa, porém, a gente tem aqui uma exceção, né? A gente tem uma exceção em relação a esse uso de logo. E o que seria essa exceção? É quando nós temos ali um membro Bom Sucro, que é um comprador, ele não tem um certificado de cadeia de custódia, balanço de massa, ele não passou ali pela certificação, porém, ele somente faz a aquisição do produto junto ao seu cliente, de um produto já finalizado, um produto já pronto, que ele vai comprar do cliente e colocar diretamente do mercado para o seu consumidor final já fazer a compra. Então, neste caso, esse membro, ele não precisaria, né, de uma certificação de cadeia de custódia, porque ele não está em nenhuma forma manuseando aquele produto físico. Ele já está comprando o produto pronto, empacotado, que já vem pronto do seu cliente, e ele está apenas colocando no mercado este produto para os seus clientes finais. Vou dar até um exemplo, que seria esse exemplo, né? Eu sou um comprador final e eu tenho lá o meu fornecedor, a minha usina, que faz o açúcar na condição que eu quero, empacota o açúcar no volume que eu quero, eu mando para ele a embalagem, né? Ele já deixa tudo isso pronto e eu só pego esse produto e coloco ele no mercado. Então, eu não preciso obter uma certificação de cadeia de custódia. Para essas declarações que são utilizadas no produto, também precisa daquele contrato de licença, e aqui a gente precisa ter um cuidado, porque quando a gente utiliza uma declaração impressa em um produto Bom Sucro, a gente precisa sim aí pedir, vocês precisam sim pedir uma aprovação prévia junto à nossa equipe. E aí, para pedir essa aprovação prévia, existe lá naquele site que eu entrei com vocês no começo do nosso webinar, existe lá um link, que é o Claim for Approval, que vocês conseguem incluir num formulário online todas as informações de quem são vocês, como vocês vão fazer o uso dessa logo, e aí a Bom Sucro recebe esse formulário, avalia o que vocês estão solicitando e aprova para vocês o uso dessa logo. Essa aprovação, ela vai aí em torno aí de 10 dias úteis, tá? Para receber uma aprovação de uso dessa logo. Ela também precisa, então, ter lá o nosso link, né, do site Bom Sucro. E aqui mais um cuidado muito importante quando a gente fala de declarações no produto. Uso de uma declaração impressa no produto final que está lá junto aos clientes. Quando a gente vai fazer essa declaração de uso no produto, de certificação, de produto certificado, precisa-se garantir que pelo menos 95% dos insumos que vieram da cana-de-açúcar, que compõem, né, aquele produto que vocês estão inserindo a logomarca, que pelo menos 95% desse insumo seja oriundo de uma produção sustentável, de uma produção certificada, que tenha características de sustentabilidade. E aqui eu dou um novo exemplo deste caso. Então, digamos que eu sou um fabricante e eu vou lá fabricar um produto que pesa 100 gramas. Uma barrinha de chocolate,
algo parecido que pesa 100 gramas. Neste meu produto, eu utilizo 10 gramas de açúcar. Eu preciso garantir que pelo menos 9,5%, 9,5 gramas dessas minhas 10 gramas de açúcar tenham características sustentáveis, sejam certificadas e atendam os requisitos do padrão Bom Sucro. E aí sim eu posso usar essa logomarca direto no meu produto, impressa na embalagem do meu produto. Tá? Então, aqui mais um ponto de atenção sobre as declarações utilizadas no produto. E aqui um outro tipo de declaração, uma outra forma de se declarar, né, de se informar aí sobre apoio à sustentabilidade da produção da cana-de-açúcar, é o logo que a gente disponibiliza para as vendas de crédito Bom Sucro. Então, vocês vão ver que ele é bem parecido com aqueles dois primeiros que nós finalizamos, porém, aqui o texto dele, ele se compromete aí, né, aos créditos Bom Sucro e ao investimento aí da sustentabilidade da cana-de-açúcar. Para aqueles que ainda não conhecem, né, o crédito Bom Sucro, ele é uma prova virtual de que uma unidade de cana-de-açúcar, açúcar, etanol ou melaço foram produzidas atendendo os padrões de produção Bom Sucro. E essas vendas e essas compras, né, de crédito Bom Sucro, elas são feitas por meio da plataforma de créditos Bom Sucro, então é uma negociação virtual, e aí essa declaração de vendas de crédito, ela é feita junto aos compradores ou vendedores que querem apoiar, né, a produção sustentável aí da cana-de-açúcar ao redor do mundo. Essa é uma declaração também que é feita fora do produto, e para os vendedores, né, eles precisam aí ter uma certificação, ser membros e possuir uma certificação Bom Sucro, e os compradores, eles precisam ser membros. E aqui, né, quando a gente fala de crédito Bom Sucro, como a gente não está falando de produto físico, esses compradores, eles não precisam ter uma certificação de cadeia de custódia, balanço de massa, né? Eles apenas sendo membros e fazendo as compras pela plataforma de créditos Bom Sucro, eles podem, então, fazer essas declarações. Aqui alguns cuidados que a gente precisa ter é que uma declaração de crédito Bom Sucro, ela não pode estar atrelada a um produto físico específico. Então, eu não posso ir lá junto a uma usina, comprar o crédito e fazer uma declaração de créditos Bom Sucro em cima do meu produto físico que está lá no meu estoque que eu vou utilizar para a fabricação de um produto. Então, esse é o único cuidado que precisa se ter em relação à compra e uso, né, de declarações Bom Sucro perante ao crédito Bom Sucro. E lembrando que os compradores, né, que querem fazer aí qualquer tipo de declaração, e aí é que é esse ponto de atenção que eu cito, que querem fazer uma declaração de apoio à sustentabilidade, à cana-de-açúcar, eles têm que fazer a aquisição de créditos equivalente ao insumo que eles vão estar declarando e vão estar demonstrando como apoio à sustentabilidade da produção da cana-de-açúcar, tá? E aí tem algumas outras regrinhas que já envolvem um pouco mais a plataforma de créditos Bom Sucro, que é o prazo que vocês podem fazer essa declaração. Então, no momento que eu compro um crédito Bom Sucro, você tem aí 12 meses para fazer essa declaração de apoio à sustentabilidade da produção de cana-de-açúcar, tá? Então, aqui 2 pontos de atenção para essas declarações de crédito Bom Sucro e que já veio bastante demanda, bastante questionamento sobre o crédito Bom Sucro e a aplicação dele em produto físico. Então, ele não pode ser aplicada, essa declaração, ela não pode ser aplicada a produtos físicos. Esses eram as principais declarações que nós temos hoje no nosso padrão. E eu queria trazer aqui também para vocês
como ter acesso, né, a essas informações que eu traduzi aqui nesse webinar hoje para vocês. Então, dentro daquele documento de regras de rotulagem, nós temos lá, né, uma área específica, uma tabela que segue aí 2 páginas do nosso documento e que traz um resumo bem bacana para todos os membros que tenham aí alguma dúvida ou algum questionamento ligado ao uso de logos e declarações. Então, essa daqui é a tabelinha que está lá disponível para vocês. Essa primeira coluna, ela vai trazer aqui a área de escopo que se aplica àquela declaração. Essa segunda coluninha, ela traz a informação do tipo, né, de organização, se é um membro certificado, quais são as organizações, né, e começa a linkar aí aos requisitos, aos exemplos de logo e às aprovações que precisam ou não Bonsucro. Essa terceira coluna, ela traz se é necessário ser um membro válido, então, para todas essas declarações que nós falamos aqui, é necessário sempre, então, ser um membro Bonsucro, né? Mas nem todas precisam, então, ter um certificado Bonsucro. Então, aqui é um ponto de atenção. Às vezes eu sou um membro e não sou certificado e quero saber qual logo especificamente eu posso utilizar. Então, por aqui você consegue verificar se você precisa ter ou não uma certificação Bonsucro válida. Aqui, toda essa tabelinha, essa coluninha, ela vai estar como yes, porque é em relação àquele contrato de licença que precisa ser assinado por todos os nossos membros. Nós vamos ter aqui também o tipo, né, de logo que precisa ser utilizado, e aqui o exemplo do logo, né? Então, esses dois aqui, eles estão em conjunto, o nome do logo e o exemplo de logo. Lembrando que lá naquele material, nas regras de rotulagem, de declaração e rotulagens, existem as cores que podem ser utilizadas, o fundo, às vezes muda o fundo para verde, e aí quais são as cores que podem ser utilizadas, aonde utilizar esses logos. Então, esse é bem importante que vocês fiquem atentos, se é no produto, se é fora do produto, aqui, né, aonde encontrar as informações relevantes a essa utilização de logo, se essa utilização vai ser verificada, né, na auditoria, por uma certificadora. Então, aqui a gente traz esses detalhes, e se precisa ou não de uma pré-aprovação da Bonsucro para o uso dessa logo e dessa declaração. Então, essa tabela, ela resume bastante, né, o que a gente falou aqui, os slides anteriores que a gente passou, e é bem bacana que vocês conheçam, que vocês olhem com atenção esse material, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de alguns membros nossos que já utilizam as logos nas embalagens, que já tem a aprovação da Bonsucro. Então, aqui, né, nós temos a Hershey, que já está com quase de 100% dos seus produtos hoje com a embalagem e o logo Bonsucro impresso, Tetra Pak, as bebidas também, né, já estão aí iniciando o uso da logo Bonsucro. Bom, pessoal, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês, uma visão geral das nossas regras, uma visão legal de quem pode, quem não pode, aonde utilizar. E agora eu vou abrir aqui para perguntas e respostas de vocês. Eu vou abrir aqui a ferramenta Q&A. Eu já verifiquei que tem aqui algumas perguntas. Eu vou ler elas em voz alta e vou respondendo para vocês, tá bom? Para que todos aí tenham conhecimento das perguntas que estão sendo feitas. Então, para quem tiver qualquer dúvida, por favor, coloca lá na ferramenta Q&A que a gente já vai responder aqui agora as perguntas de vocês. Então, nós temos uma pergunta aqui da Graziele. Graziele, obrigada pela sua pergunta. E ela está perguntando se é necessário ser membro para utilizar a rotulagem. Então, sim, Graziele, desculpa. É necessário, então, ser um membro Bonsucro para utilizar qualquer tipo de logo e rotulagem e declaração. Aquele contrato de licença que eu comentei, ele é só um documento a mais que a gente pede para todos os nossos membros que desejam utilizar
a logo Bonsucro e realizar declarações, tá? Então, o contrato de licença, ele não substitui a necessidade de ser um membro Bonsucro. Nós temos aqui também uma pergunta da Cláudia. Cláudia, obrigada pela sua pergunta. Quanto tempo é válido o contrato de licença? Ótima pergunta, Cláudia. O contrato de licença, ele não tem uma validade, porém, ele deve seguir qualquer atualização que a Bonsucro faz perante as regras e declarações necessárias. Então, digamos que hoje nós estamos na versão 7.1, é necessário que você tenha esse contrato assinado e que, se houver uma mudança para uma versão 7.2 ou uma versão 8, a gente vai entrar em contato com vocês e vai pedir para que esse contrato de licença seja assinado novamente, seguindo essas atualizações que foram feitas. Nós temos aqui uma outra pergunta anônima. Se os 95%, né, aqueles 95% de características sustentáveis devem ser Bonsucro ou podem ser parte de outra certificação sustentável? Os 95% que a gente colocou, né, para se ter uma logo no produto, ele precisa ser certificado Bonsucro, porque ali a gente está colocando um logo Bonsucro, né, de que atendeu os padrões da certificação Bonsucro. Então, esses 95% de características sustentáveis é de produtos oriundos Bonsucro, tá? Aqui uma outra também anônima. Se o logo pode ser usada de forma isolada, digo só Bonsucro e a cana, ou deve ser sempre com a denominação depois da barra. A forma da logo, se eu entendi bem, né? A gente tem lá, né, o pé de cana e tem as outras definições, né, nas logos, as outras descrições. A logo, ela precisa ser utilizada daquela forma, né? Eu não posso recortar, de repente, só a imagem da cana e utilizar só a imagem da cana. Ela precisa ser utilizada da forma e os padrões que a Bonsucro disponibiliza, para não descaracterizar, né? E aí cada membro passa a usar a logo de uma forma e aí a gente descaracteriza a logo disponível pela Bonsucro, tá? Uma outra pergunta aqui, Natália, quando você cita alguns exemplos, né, de uso de logo fora do produto, seria em apresentações de slides, publicações, na rede social? Ótima pergunta, muito boa essa pergunta. Sim, vocês podem utilizar a logo Bonsucro, seja numa comunicação de vocês interna com o pessoal que trabalha na mesma empresa, na companhia, seja numa divulgação externa, por exemplo, uma notícia no jornal, seja numa newsletter, seja no próprio site da empresa, ou mesmo você vai utilizar essa logo, aquelas que a gente pode usar sobre produto, né? Você pode utilizar ela como alguma definição no material de divulgação daquele seu produto. Então, essas são as formas, e existem muitas outras formas de uso da nossa logo que não seja no produto. Tem uma outra pergunta aqui. Quando nos tornamos membros, já assinamos o contrato de licença automaticamente? Obrigada por essa pergunta, é uma dúvida mesmo muito boa. Não, quando vocês se tornam membros Bonsucro, esse documento, ele não está ainda, talvez alguma atualização que a gente possa pensar em fazer aí, mas ele não está ainda atrelado àquele pack, né, inicial de membresia. Então, é necessário que todo novo membro, ou os membros que ainda não têm esse contrato, assinem esse documento, porque vocês assinam, a gente assina como Bonsucro e fica com vocês essa cópia, né, essa versão, para que vocês apresentem aí em qualquer questionamento, seja de uma certificação ou seja também de um cliente final. Tem uma outra pergunta aqui. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. É sempre tão bom esse momento de perguntas e respostas. Vocês podem citar exemplos de uso de logomarca fora do produto que se faz necessário o contrato de licença? Então, o contrato de licença, pessoal, ele se aplica a todos os membros que vão utilizar
o logo no produto ou fora do produto. Então, qualquer membro que deseje fazer uma utilização, uma declaração de que é membro, de que é certificado ou de que comprou um produto, comprou um crédito Bom Sucro, vendeu um crédito Bom Sucro, ele precisa ter este contrato. Então, é de forma geral, tá? Não é específico para algum tipo de declaração que você precisa do contrato. Você precisa desse contrato para todos. Tem mais uma pergunta aqui, da Edmara. Sou certificada pela Socicana, né? E já utilizo a logo Bom Sucro no meu e-mail. Nesse caso aqui, né? É uma produtora de cana que tem uma área certificada junto a uma associação de fornecedores de cana. Gostaria de saber se posso incluir a logo redonda nas mudas de cana que vendo e se preciso assinar autorização para as duas logos. Então, se a sua muda de cana, né? Ela vem de um escopo, de uma área certificada, né? Que está lá dentro do escopo da certificação da sua propriedade, dentro do escopo da certificação da Socicana, eu entendo que é um material que atendeu os requisitos de certificação Bom Sucro do padrão Bom Sucro. Então, sim, você pode usar essa logo no seu material, na muda pré-brotada, mas só lembrando, ele pode estar no material, no produto, só lembrando que você precisa pedir aquela aprovação para Bom Sucro. Então, dentro do site, daquele link que eu mostrei no início da apresentação, tem lá o formulário que precisa ser preenchido, pedindo a aprovação para utilizar essa logo no seu produto, que é de origem de uma área de escopo certificada. Ótima pergunta, muito obrigada. Tenho aqui uma outra pergunta da Cláudia. Bom, Cláudia, aqui tem uma pergunta sua referente às vendas de crédito. Eu vou deixar essa pergunta para te responder digitada, porque não reflete muito aqui o webinar que a gente está fazendo, tá, Cláudia? Mas obrigada pela pergunta, eu faço essa resposta para você depois. Uma outra pergunta, se eu poderia explicar novamente o que é no produto e fora do produto. Não, perfeito, vamos lá. Então, quando você tem um produto final Bom Sucro, que foi um produto final que foi gerado através dos padrões Bom Sucro, né? Então, você tem lá um saco de açúcar, ou você tem uma muda de cana pré-brotada, ou você tem uma cachaça que foi produzida de uma área certificada Bom Sucro que atendeu os requisitos e que você tem o padrão de cadeia de custódia e você quer pôr o logo naquele produto, você quer imprimir o logo naquele produto, a gente chama de declarações no produto e que precisam de uma aprovação da Bom Sucro. Quando você quer só fazer uma divulgação de marketing, colocar num panfleto seu, que você é um membro Bom Sucro, ou que você obteve a certificação Bom Sucro, você utiliza logo, aí a gente chama de utilização de logo fora do produto, e aí por isso que existe essas diferenças de ter uma aprovação Bom Sucro e não ter uma aprovação Bom Sucro. Tem outra pergunta aqui, aonde eu localizo a logo? Vocês podem mandar um e-mail para mim ou direto para aquele e-mail claims, que nós podemos enviar para todos vocês as logos específicas, né, que forem solicitadas para os membros, né, a gente pode enviar para os membros a logo em alta resolução para que vocês utilizem e façam aí a divulgação de vocês. Tem aqui uma outra pergunta do Fábio. Se já existem documentos de apoio, como padrão e procedimentos para o uso da logo. Sim, nós temos, então, dentro do nosso site, as regras, o padrão, né, a regra de rotulagem, a regra de uso de declarações e uso de rotulagem, que é aquela versão 7.1, que foi publicada em 2019, e aquele ali é a regra que precisa ser atendida. Então, aquele lá é o documento onde você vai encontrar todas essas informações que a gente passou aqui no webinar, e é lá também que os auditores, né, quando forem fazer alguma avaliação, também se baseiam para verificar se está sendo seguido todas as regras, tá?
Outra pergunta aqui anônima. Diferentes usos do logo. Exemplo, site e redes sociais. Precisam de uma licença para cada forma de utilização da logo? Ou já tenho a licença para publicar no site, por exemplo, e já posso utilizar em qualquer outro meio de comunicação? Quando você é um membro e você assina aquele contrato de licença e você deseja fazer uma publicação, né, um uso de declaração que não esteja impresso no produto, você já está apto a fazer essa utilização em qualquer canal de comunicação. Em 1, 2, 3 canais de comunicação que você desejar. Então, basta ser membro, basta ter, né, aquele contrato assinado e lembrar de seguir ali as regrinhas de qual logo específica pode ser utilizado dentro desses canais de comunicação. Uma outra pergunta anônima aqui, se pode ser utilizado o logo Bonsucro em todas as peças institucionais, em redes sociais, por exemplo, como um selo. Sim, se você seguir as regras da Bonsucro e utilizar a logo correta em qualquer peça de publicação de vocês, né, de marketing de vocês, é possível sim colocar em qualquer meio de comunicação que vocês tenham interesse. Tá bom? Uma outra pergunta aqui da Fernanda. A utilização da logo fora do produto não necessita de autorização? Não, Fernanda. Quando você está utilizando para qualquer comunicação que seja fora do produto, você precisa ser membro, precisa ter aquele contrato de licença assinado, mas não precisa submeter nenhuma aprovação para a Bonsucro, tá bom? Uma outra pergunta aqui de anônimos também. A empresa membro pode inserir a logo na assinatura do e-mail? Sim, se você for membro, se você tiver o contrato, se você utilizar a logo correta, né? Digamos que você é um membro, você pode usar a logo de Proud Member. Se você é um membro certificado, você pode usar a logo de membro certificado. Só tomar um pouco de cuidado, porque aquela logo redondinha, ela é utilizada sobre produto ou no produto. Então, quando você quer fazer uma divulgação que não esteja atrelado a um produto, né, sobre o produto ou no produto, aí você precisa usar as outras logos da Bonsucro, tá bom? Uma outra pergunta da Cláudia. Se o logo só poderá ser colocado nos produtos referente ao volume de balanço de massa? Excelente pergunta, Cláudia, muito boa. Então, se você tem um escopo de certificação e você gera um produto certificado com as características certificadas daquele seu escopo, você só pode declarar que aquele produto oriundo daquele escopo certificado tem características sustentáveis e segue os padrões Bonsucro. Então, quando a gente está falando de declaração do produto, você só pode fazer a declaração seguindo, sim, o seu balanço de massa, ok? Uma outra pergunta aqui da Graziele. A assinatura do contrato de licença tem algum custo? Ou o uso do logo fora do produto tem alguma taxa adicional? Obrigada, Grazi, obrigada pela sua pergunta. Não existe nenhum custo para a assinatura da licença, não existe nenhum custo atrelado aí à utilização de logo, seja em comunicações internas, externas, no produto e fora do produto. Vocês podem utilizar, ela é disponível aí para todos os membros Bonsucro. A empresa membro, uma outra pergunta anônima. A empresa membro pode inserir a logo na assinatura do e-mail? Pode utilizar, né, no e-mail? Vocês têm que tomar cuidado com o tipo de logo que vocês estarão utilizando, tá? Vocês podem sim utilizar no e-mail de vocês como membro, empresa certificada, seguindo aquela regra, seguindo aquela tabelinha lá que eu expliquei para vocês, ok? Uma pergunta da Iraci. Iraci, obrigada pela sua pergunta. Aonde eu posso consultar se já assinamos o contrato de licença? Iraci, eu posso verificar essa questão para vocês. Quem não tiver certeza e quiser mandar um e-mail para mim, questionando, Natália, nós já assinamos, nos envie, porque todos os contratos de licenças que já foram assinadas,
estão salvos também aqui com a Bom Sucro, e se vocês assinaram, eu posso disponibilizar via digital para vocês de novo, tá bom? E acho que respondendo aqui a nossa última pergunta, caso vocês ainda tenham alguma, né? Mas essa é a última que está aqui, da Cláudia. Se é necessário ter um contrato de licença para cada tipo de logo, ou somente um. Então, o contrato de licença, gente, ele é único. Ele é por membro e ele é único para todo tipo de logo que vocês vão utilizar. Então, digamos que vocês vão fazer uma utilização de logo no produto e fora do produto, é o único contrato de licença que vocês precisam, tá bom? E uma pergunta anônima aqui, muito boa. Qual os motivos que podem levar à perda do selo? Então, gente, quando a gente fala de uso de logo, declaração, selo Bom Sucro, ela está atrelada ao processo de certificação de vocês ou ao processo de membresia. Caso vocês, por algum motivo, deixem de ser membros Bom Sucro, não se pode mais utilizar a logo de declaração Bom Sucro. Caso vocês, por algum motivo, né, percam uma certificação ou decidam suspender a certificação de vocês, também não se pode mais usar esse selo de Bom Sucro, de certificação Bom Sucro, ou no produto. Caso vocês também não tenham mais volume, né, digamos que vocês ainda têm ali o volume certificado do produto, ou porém estejam com o balanço de massa de vocês zerados, vocês também não podem mais utilizar esse selo de produto, sobre produto ou no produto, se vocês estiverem com balanço de massa ali zerado. Então, acho que essas são as definições de perda de selo Bom Sucro, que está atrelado aí à certificação e à membresia. Bom, pessoal, essas foram as perguntas. Queria agradecer muito a participação de vocês e as perguntas que foram feitas. Esse é um webinar bem bacana que nós disponibilizamos aí para membros e não membros. Então, eu agradeço muito a participação de vocês e me coloco aí à disposição, tá aí meu e-mail, para quem ainda não tem meu contato e tem aí qualquer dúvida em relação às regras de rotulagem e declaração Bom Sucro. Obrigada pela participação de todos e até uma próxima.